Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipelli. Senhor Milton. Tudo bem, Coelho. Estamos aqui apostos para o nosso programa, desejando a todos os ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meu amigo Milton, nesse ano de 2014, se comemora os 150 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o terceiro livro da chamada Codificação Espírita, trazida por Allan Kardec. Primeiro é o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, e o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse ano se comemora os 150 anos, mais precisamente em abril, seria a data de comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a importância desse livro para a doutrina espírita, Milton? Essa é uma obra escrita por Allan Kardec e que tem um valor histórico muito grande, um valor doutrinário, expressivo e que nós, os espíritas, utilizamos como uma grande contribuição para esse código de ética e moral da nossa humanidade. É um livro que não se destina somente aos espíritas, mas eu digo que é digno de ser lido e examinado por todas as pessoas interessadas no conhecimento espiritual. Pela oportunidade, Coelho, eu trouxe um exemplar do Evangelho que faz parte da pequena coleção editada pelo Círculo do Livro na década de 90, 1993 mais ou menos. E é uma edição da editora O Pensamento, ofereceu autorização para o Círculo do Livro e uma tradução do nosso querido companheiro engenheiro Júlio Abreu Filho, que realmente é uma tradução primorosa, ele entendia muito de francês e, portanto, é um livro que a gente pode indicar com toda a segurança. Júlio Abreu, inclusive, traduziu toda a revista espírita, toda a Milton? coleção da revista de Allan espírita. Kardec. Ele demorou quase 15 anos para fazer toda a tradução. São 12 volumes, todos eles grandes, Na época, pela Edicel, é isso, a editora? Edicel, o nosso companheiro Francisco Giannini, que editou, e foi um belíssimo trabalho, um trabalho de fôlego. Traduzir realmente é algo muito sério, muito responsável e requer um conhecimento sobre o idioma original. E essa revista é base, inclusive, para muitas das obras de Kardec, a revista espírita. É um verdadeiro laboratório, Kardec fez na Sociedade Espírita de Paris, não é isso? Isso mesmo. Olha, agora a sua pergunta é a seguinte: qual é a importância do livro para o Espiritismo? Isso. Eu vou pedir licença a você para fazer uma lembrança histórica. Por favor. Kardec estava escrevendo esse livro ainda, isso que eu vou relatar. Uma certa tarde, a esposa de Allan Kardec, Gabrielle Boudet, recebe lá em sua residência uma jovem, uma mocinha ainda, que foi lá exclusivamente para conhecer o codificador. Ela sabia do nome, talvez ele já estivesse pegando, digamos, aquela fama de escritor espírita, Então ela foi lá na residência, bateu lá na residência de Kardec, assim, a senhora Gabrielle Boudet atendeu, ele chamava a esposa dele de Gabi. Gabi atendeu a moça e ela contou a que ela tinha ido lá. Eu vim para conhecer o codificador, o escritor, espírita. Então, falou, minha filha, ele não está aqui em casa, mas entre. E fez a moça entrar, começou a conversar com ela. Ela sentou-se, preparou lá um cafezinho gostoso, ou um chá, não sei, com leite. Comeu uns brioches ali, conversando com a esposa de Kardec. E ela, em seguida,
Porque a esposa de Kardec disse que ele não estava lá naquele momento, que ele estava retirado, fazendo uns apontamentos, mas não disse aonde, a moça não sabia e nada mais. Aí a moça, assim, conversando com a esposa de Kardec, ela entrou em transe de clarividência. E clarividência e uma comunicação mediúnica também muito importante, está relatado lá por Kardec na Revista Espírita. E essa moça disse para a esposa de Kardec o seguinte: olha, eu estou vendo o mestre sentado junto a uma mesa. Ela descreveu inteiramente o lugar que ele estava, as salas, as janelas, a sala, as janelas, o jardim, e disse, ele está escrevendo um livro novo. Está escrevendo um livro novo e um espírito que está ao seu lado, por isso que eu falei que é fenômeno de clarividência mediúnico, um espírito que está ao seu lado, que é um dos orientadores desse livro, está levantando o livro assim para me mostrar. Veja que interessante, essa imagem que o espírito produziu para ela. Diz assim, está escrito lá, o Evangelho. Nem a esposa de Kardec sabia que ele estava escrevendo este livro, que não teve esse nome quando ele foi lançado. E a ideia era publicar com o nome de A Imitação do Evangelho. Depois foi corrigido por sugestão de um dos seus editores. E então é assim que se relata a escrita por Allan Kardec às escondidas no anonimato, e isso também tem uma explicação. Kardec não queria que os adversários do seu trabalho soubessem antecipadamente que ele estava escrevendo o livro, porque ele estava escrevendo um livro que iria contrariar com certeza toda a teologia católica. Interessante, hein? Então ele guardou até o último momento, em segredo, a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que realmente é uma interpretação dos ensinamentos de Jesus, interpretação segura, de acordo com essa nova doutrina que nasceu ali em Paris em 1857. Milton, posso fazer aqui um parênteses nessa questão, que você falou algo muito interessante, e eu acho sempre válido que nós lembremos isso. Você falou desta senhora que estava foi visitar Kardec, foi recebido pela esposa e coisa e tal, e que ela teve um fenômeno de clarividência e mediúnico. Clarividência, então, não é uma mediunidade. Não, é fenômeno de ver acontecimento do mundo material. O que ela estava vendo? Kardec, encarnado, sentado junto a uma mesa e escrevendo. Esse é o espírito dela se deslocou do local onde ela estava e foi até onde estava Kardec e viu o que Kardec fazia. Exatamente. É isso? Depois o espírito, a hora que o espírito mostrou algo, passa a ser aí é um fenômeno mediúnico, que o espírito de vidência. Então, clarividência e vidência são coisas completamente distintas. Pode acontecer juntas. Pode acontecer ao mesmo tempo, mas são coisas distintas. Clarividência não é mediunidade. A mediunidade é de vidência. Então é importante a gente ressaltar sempre essa questão, porque muitas pessoas confundem isso, viu, Milton? Sim, eu sei é uma questão, parece simples, mas as pessoas fazem confusão sobre esse, vamos chamar de detalhe. Não, é um detalhe doutrinário, né? Doutrinário. É detalhe que nós não podemos, como espíritas, desconhecer. Nós não podemos alegar ignorância porque está ali no conteúdo da própria obra de Allan Kardec. Muito bem, Milton. Então agora, vou continuar quase que respondendo a sua primeira pergunta. Né? O livro, então, ele é constituído de 28 capítulos. 28 capítulos. Mas na abertura, Allan Kardec já faz alguns comentários muito interessantes. Por exemplo, ele diz que a gente pode levantar, pode polemizar, pode submeter à análise crítica qualquer um dos outros fatos da vida de Jesus. Mas, num ponto,
todas as religiões e filosofias são coincidentes, que é no que se refere aos ensinamentos de ordem moral. Olha, é verdade. E então, a gente não se dá conta disso. Não né? se dá conta disso. E o que aconteceu então? Kardec, muito pronto para poder desenvolver uma obra desse porte, ele vai tocar nos esclarecimentos morais dos ensinamentos de Jesus. O que eles continham. Por quê? Como nós sabemos, e ora, eu acho importante dizer isso para, mais uma vez, junto aos nossos amigos, ouvintes e espectadores, é de que moral significa regra de relacionamento. Quando a gente diz assim, os ensinamentos morais de Jesus, o que nós estamos querendo nos dizer? Queremos nos referir àqueles ensinamentos que oferecem uma nova visão sobre o comportamento humano, as atitudes humanas, que devem ter, por princípio, algo muito importante que nós ainda não demos conta. Porque Jesus não brincou, digamos assim, no seu serviço de mestre. Ele realmente falou com categoria, com conhecimento e dentro de uma visão histórica, doutrinária e, acima disso, de evolução, muito altos. Mas tanto que ele falava de uma forma que cada pessoa extraía ou retirava um tipo de ensinamento de acordo com o seu reservatório cultural. A mesma lição, se você pegar 10 expositores espíritas, por exemplo, e der o mesmo tema para os 10, você vai ter 10 interpretações diferentes sobre uma das parábolas de Jesus, por exemplo, que é o que eu queria mencionar. Por que 10 interpretações? Porque cada um vai extrair o conhecimento de acordo com a sua reserva de conhecimento. Vai ver sobre uma espécie de perspectiva da verdade. Você sabe que eu até anotei aqui, Milton, eu estava lendo aí o livro dos médiuns recentemente, e o Herculano Pires, ele faz uma afirmação na explicação da abertura do livro traduzido por ele, ele diz o seguinte: Kardec e os espíritos insistem numa posição ainda pouco compreendida pelos próprios espíritas. A ciência espírita teve início pelas manifestações físicas, mas a sua finalidade é moral. E as suas pesquisas devem desenvolver-se nesse sentido que vai de encontro ao que você está falando. Mas com toda certeza, porque por isso que dentro do movimento espírita existem pessoas que não compreenderam a importância desta obra ainda. Aqueles que são mais eruditos, que primam por mais ciência, não pensam que este livro é um livro religioso. E não é um livro religioso. Ele é um livro que tem o conhecimento da filosofia, mas tem muito do conhecimento da ciência. Por exemplo, Jesus tratou de matemática em várias parábolas suas. Uma delas é a parábola dos talentos. Ali entra conhecimento das ciências exatas. Também, além do conhecimento das ciências humanas, que aqui importava para Jesus desembocar no conteúdo das suas lições. Então, nós temos que ler o livro com uma visão ligada com a ética e a moral. A ética, a ciência que estuda a moral, orienta a moral, e a moral como estabelecimento de regras novas para que o homem possa se relacionar melhor. Eu tenho certeza que as pessoas que me ouvem, ou que me veem, ainda não estão satisfeitas com a organização social do nosso planeta. Tenho a certeza que acha que existe muita desigualdade, muito isso, muito aquilo, muito egoísmo, ambição, inveja, ódio, raiva, não é isso? Existe mesmo, mas por quê? Porque nós não adotamos ainda um código de ética plausível, melhor para o nosso comportamento. E é simples fazer isso aqui. Só que nós estamos demorando muito para começar a experimentar as lições de Jesus na prática. Fica nos discursos religiosos, achamos muito bonito, batemos palma, cumprimentamos os expositores, os instrutores, mas terminado esse estudo, nós não agimos de acordo com esse código de ética.
Que é lamentável, né? A única coisa que nós podemos dizer é que vamos demorar ainda mais. Demorar no quê? No sofrimento, na dor, no desespero, na falta de compreensão sobre as coisas que acontecem em nossa vida. E esse livro tem muito desses ensinamentos. E que esse é um objetivo bastante interessante para a nossa caminhada, né? Compreender os porquês nós estamos aqui encarnados, né, Milton? Quais são os objetivos, por que passamos por vezes por alguns momentos de aflição, né? Por algumas limitações. Vemos às vezes casos de espíritos passando por circunstâncias ainda mais difíceis que as que nós enfrentamos, mas será que... E aí que entra, Deus está punindo alguém, né? Alguém... são questões que as pessoas tinham que parar um pouquinho, e nós também, eu digo as pessoas do modo geral, e sempre nos incluímos nisso, parar, fazer uma análise geral e falar, bom, mas o que eu estou fazendo aqui, aonde eu vou chegar, qual é o objetivo da encarnação, porque senão fica tudo muito vago, né, Milton? Claro, a violência, por exemplo, que nós vemos perpetrada no mundo, assim, digamos, socialmente falando, que alguns fazem a denúncia, a crítica, e devem fazer mesmo, né, para chamar a atenção, mas nós podemos resolver também com base neste código de ética. Por quê? Se nós criarmos um mundo melhor, socialmente falando, nós teremos, não haverá violência. Se nós criarmos, por exemplo, noções, as verdadeiras noções apresentadas por Jesus sobre a constituição da família. Antes disso, deixa eu fazer um comentário sobre a união dos seres, chamada antigamente de casamento. Hoje chama só união dos seres, né? Por aproximação. Se o casamento for saudável, com certeza a família também o será. Sendo a família constituída socialmente de maneira saudável, eu falo saudável em todos os sentidos, não é só de ausência de enfermidade, não. Se for formada com esse pensamento filosófico e essa prática, nós teremos uma sociedade mais feliz. Mais feliz. Não é porque um homem desconfia do outro, quer levar vantagem sobre o outro, quer colocar a inteligência acima das condições morais. Essa coisa do levar vantagem ainda hoje está muito presente, né? Muito embora alguns digam que não, mas essa coisa do levar vantagem é algo que nós temos que superar ainda, né, Milton? Tem. E ao ler, então, o índice do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou encontrar aqui noções morais oferecidas por Jesus que realmente vão possibilitar uma visão nova do mundo e dos seres também. A par disso, dizer o seguinte, o Kardec aproveitou várias comunicações de espíritos. É claro que a maioria, a esmagadora maioria, é de religiosos, que se comunicavam lá nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas tem aqui de alguns filósofos também, alguns estudiosos de filosofia, tecendo considerações, e nós podemos, com um pouco de cuidado, aproveitar grandes ensinamentos deste livro. Este livro é um livro importante, ele não pertence só aos espíritas, não. As pessoas que estão, às vezes, passando por momentos de grande aflição, de grande dificuldade, no campo da depressão, das tensões, das dores íntimas, porque existem doenças, que Kardec chamava doenças da alma, que estão ali dentro do indivíduo, que jamais ele revela a ninguém, os sofrimentos ocultos, ele chama isso. Veja que estudo primoroso de Allan Kardec. Além do que, existe um capítulo aqui que é o maior tratado sobre a dor, expiação e de provas. É o capítulo 5, que eu recomendo a todas as pessoas que gostam de examinar a vida. Capítulo número 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a minha contribuição para o nosso programa. Meu amigo Milton, estamos mais uma vez chegando ao final do nosso programa e eu quero crer que há muito ainda a se falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Voltaremos a esse tema diversas vezes.
abordando um ou outro capítulo Isso. separadamente, Isso. com mais ênfase e tal, para que as pessoas possam, quem sabe a gente possa ilustrar para as pessoas um pouquinho mais algumas dúvidas. Muito bem. Suas despedidas, meu caro. Que os bons espíritos nos ajudem sempre, sempre, e cada vez mais. Lembramos aos nossos amigos que o nosso programa pode ser também assistido em nosso site kardec.tv. Esse e os nossos programas anteriores estão lá disponibilizados, além do programa Transição e outros conteúdos que nós fazemos ou geramos lá na Fraternidade Francisco de Assis. E uma outra coisa é convidá-los que assistam às nossas palestras todas as sextas-feiras a partir das 19h30 no site www.tvfraternidade.com.br. Sempre um convidado, conhecedor da doutrina, o Milton às vezes, outros tantos convidados nos auxiliam nesse trabalho de divulgação que é realizado na palestra da Fraternidade às sextas-feiras. A todos o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!